Olá, boa noite, tudo bem? Eu tenho feito umas lives de segunda-feira e a gente tem tratado do assunto de que criança não é mini adulto e tem vários assuntos aí. A gente já falou sobre postura, diferença de postura em criança e adulto. Nós já falamos sobre treinos excessivos, como que tem que ser essa questão do sedentarismo, se criança pode treinar mais, pode treinar menos. Nós já falamos sobre a alimentação das crianças, e sempre tratando dessa diferença aí entre criança e adulto. E hoje eu convidei uma amiga minha, pediatra e mãe, e ela tem um perfil muito legal, que é o perfil Dicas Mãe Pediatra, que é a doutora Daniela Piotto. Olá, tudo bem, Johnny? Como vai? É o João, né, que joga. Muito bem, João, gostei de ver você aqui. E eu convidei então a doutora Daniela para a gente conversar um pouco sobre autorresponsabilidade. Então hoje, por mais que esteja nesse contexto de criança não é mini adulto, mas tem um pouco mais a ver com essa maturidade, com as questões que as crianças precisam assumir ou não assumir. Então eu achei bem interessante a gente falar não de vista do profissional, mas também do ponto de vista da mãe. Então por isso que eu convidei a doutora Daniela para falar aqui hoje. Ai, ela tá aqui. Olá. Tudo bom? Deu tudo certo? Tá Demorei um bem, pouquinho né? aqui. A gente corre, mas dá certo. Correria. Pessoal, só fala aí se vocês estão ouvindo a gente, tanto eu quanto a Tá bom. Dani. Vou colocar um pouquinho mais assim, que eu acho que tá muito perto. Na frente dos Boa pacientes é a noite. doutora Daniela, mas aqui não tem jeito, vai escapar um Dani de vez em quando, tá? Oi, Conceição, fala aí se tá ouvindo a gente, se tá tudo bem o som, tanto o meu quanto da doutora É Daniela. verdade, ouçam aí se tá tudo bem, né? Que às vezes tem as panes, né? Pelo amor, fala sério. Então, eu estava dizendo que a gente. Ah, estamos ouvindo. Obrigada, João. A gente estava falando, eu Ótimo. estava falando sobre essa questão de que eu venho falando bastante sobre essas principais diferenças que criança não é um mini adulto, né? Então, nem tratar o corpo da criança como se trata um corpo de adulto, que eu acho que essa é um grande desafio, pelo menos para a minha área como fisioterapeuta. Com Obrigada, estão ouvindo certeza. bom som e imagem, que ótimo. A gente não tem, Dani, uma especialidade em pediatria que compreenda essa área de ortopedia e reumatologia. A pediatria na fisioterapia, ela está muito mais voltada à neurologia e à área respiratória, né? É Então, a verdade. grande maioria, né, dos meus colegas, assim, tratam muita criança exatamente com as técnicas dos adultos. Então, a minha intenção de fazer essa série de lives e assim, falando com vários profissionais, né, vários físios e outros também de outras áreas, é justamente a gente pontuar as principais diferenças, né? E hoje a gente não vai ficar falando de diferenças, hoje a gente vai falar mais mesmo sobre criança e adolescente, porque sobre essa questão da autorresponsabilidade, da autonomia, né? Até quando, a partir de quando, né? Que eu acho que são coisas bem importantes para a gente pontuar, né? Como mãe, e por isso que eu convidei você, Sim. e como profissional, e como pediatra, né? E você também é reumatopediatra, quer dizer, também trabalha com uma outra área dentro da pediatria. Então, por isso que eu te convidei e eu estou super honrada e agradecida de você ter Ah, aceito esse convite. Queria que você falasse um pouquinho de você. obrigada, eu que agradeço o convite. Também é uma honra estar aqui, né? A gente já fez algumas lives juntas, é sempre bom trocar figurinhas, né? Aprendo muito com vocês também, eu adoro essa multidisciplinaridade, né? De a gente sempre aprender um com os outros. E essa questão da autorresponsabilidade realmente é um desafio, né? Como mãe, como pediatra e como reumato pediatra também. Porque como mãe a gente está aqui no dia a dia sempre
tentando delegar tarefas e também tentando estimular, porque a gente sabe que é muito importante para a criança se sentir inserida, né? Se sentir importante ali no contexto. Inclusive faz parte até do autoconhecimento, da questão de ela ter a questão do respeito com ela mesma, né? Tem até estudos que mostram que faz parte até da inteligência emocional, que vai interferir aí para a vida inteira, né? Como adulto. E como pediatra também, no sentido de fazer com que tome os medicamentos, ou se a gente faz alguns combinados, que eu vi que você colocou lá nos stories, os combinados, eu também uso muito combinados no consultório para conseguir tirar chupeta, tirar mamadeira, né? Ou seguir uma dieta, e as crianças agora ganharam bastante peso aí na pandemia, fazer o desafio das frutas, né? Mas sempre inserindo essa questão da autorresponsabilidade de uma maneira lúdica, né? Na pediatria, né? Ninguém vai... a criança não é um mini adulto. Então, você faz meio que brincando. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui nesse sentido. Não é uma questão da obrigação, né? Isso, não é uma obrigação, isso mesmo. E dentro da reumatologia, pelo fato de a gente estar lidando com pacientes com doenças crônicas, né? Assim como uma criança que tem diabetes, uma criança que pode ter uma fibrose cística, por exemplo. Então, a gente tem as crianças com reumatismo, com doenças crônicas, que já tem até algumas limitações funcionais, inclusive motoras, em que a gente aí tem que englobar e tem que trabalhar muito a mente nesse sentido de autoestima, de ela saber a importância do tratamento. Então, acho que é um desafio sempre bem diário em todas as áreas. Ah, legal, muito bom. Tá bem resumido, né? E eu coloquei uma caixinha de perguntas lá e veio duas perguntas apenas, mas muito parecidas, assim, elas conversam entre si. Uma falando assim, eu não sei nem o que é isso. E uma outra dizendo assim, nunca vi ninguém dar esse enfoque. Então, tendo em vista essas duas colocações, assim, como a gente poderia definir isso, assim, dentro da pediatria, né? E não só a pediatria, mas também entrando para a adolescência, né? Dentro de antes da fase adulta, né? Como que a gente poderia definir esse conceito, então, de autorresponsabilidade, né? O próprio nome diz, né? Auto é pra gente mesmo, né? Então, é a gente treinar na infância, desde cedo, a responsabilidade do conhecimento do próprio corpo, né? Das suas ações, do que ele pode, do que não pode fazer, daquilo que acontece em nossas vidas, né? Aquilo que você vai interferir aí para a vida inteira. Então, você tentar incentivar a criança que ela seja responsável desde cedo pelas suas atitudes, né? Sejam boas ou ruins, porque isso vai influenciar para a vida inteira, né? Então, eu acho que esse é o principal conceito. Até fui atrás de conceitos no dicionário, até peguei aqui mesmo, mas é essa questão mesmo, da capacidade de responsabilizar a nós mesmos por tudo aquilo que acontece em nossas vidas, ou seja, só depende da gente mesma. Mas a criança não sabe, né, isso. Então, tudo a autorresponsabilidade na infância vai depender muito de quem convive com essa criança, né? Dos pais, dos cuidadores, de como que ela percebe o quão importante é ser responsável, né? Então, por isso que na infância os pais também têm que ser exemplos, né? Nesse sentido de ser responsável e assumir os seus erros e os acertos também. Mesmo Qual que era a outra pergunta? Desculpa. Não, era que estava misturado. Uma pessoa fala, meio nunca ouvi falar, e a outra... E é interessante que, assim, a criança, ela não pode assumir isso sozinha, né? Então, não pode. Não é... Com certeza, eu acho que isso é o principal, né? A principal dica que eu sempre falo no consultório também, até como pediatra, é que a gente é inspiração a todo momento para a criança. Né? A gente é o exemplo, então a criança ela vai estar sempre olhando as nossas ações, se espelhando, né? Seja ali no cuidador que está junto, ou numa saída com a avó, com o avô, como que se comporta, né? E até mesmo na escola, com os professores, com os outros amigos. Então, eles olham a gente como até fonte de admiração, né? Aquela questão que a mãe e o pai é a referência. Por mais, né? Até lembro de uma live que eu fiz também, que era não lembro agora muito especificamente, mas eu lembro que me chamou muita atenção isso, que, por exemplo, um filho de um pai que, por exemplo, sei lá, matou alguém, se essa criança recebe amor, né?
para ele é o que importa para essa criança. Ele não tá, né? Ele não sabe o que é o pai que matou alguém ou que roubou, né? O pai que é corrupto, por exemplo, né? Ele Ele não não tem tem essa noção. essa. Não, Aham, ele ele vai não tem defender o esse. pai porque ele recebeu amor, né? Até mesmo que até os próprios maus tratos na visão da criança, se não for bem trabalhado, a criança acha que aquilo é o normal e vai transmitir para a vida adulta, né? Ela vai achar que o normal é bater, o normal é gritar, o normal é dar castigo. Então, por isso E que que tudo aquele sentimento, é, aquela sensação ruim faz parte, né? Ela vai faz tendo. parte. Ela não vai perceber o que é bom e o ruim. Então, cabe a gente dar esses exemplos e essa questão da autorresponsabilidade também entra aí. De a gente ser exemplos e a gente cumprir, né? De a gente ser fonte de inspiração para essas crianças. Por isso que, relacionado principalmente ao tratamento, os pais têm que estar junto, cientes desse tratamento, principalmente quando é relacionado a uma doença crônica, ou uma doença que às vezes não tem cura, mas que você consegue promover uma qualidade de vida, uma remissão, né, da atividade da doença, que é o nosso objetivo principalmente, né, deixar a criança estável, pulando, brincando, né, nesse sentido. Aí a gente acabou indo já para a doença, né? Mas eu acho que, não sei se tudo bem eu pegar o gancho já agora da doença. Claro, Tratando disso, ouviu? ouvi, travou Ah, um tá. pouquinho, mas eu ouvi agora. Tá. Assim, já que a gente já falou da doença, depois a gente fala um pouco mais das outras coisas, né? Mas falando um pouco disso, às vezes assim, o pai ou a mãe, né, que não aceitam alguma questão que a criança tem, né, que vive numa negação, assim, é bem mais difícil, né, de uma família aderir, né, e ter essa responsabilidade sobre isso do que quando um pai ou uma mãe, uma família que já que saiu dessa negação e bom, é assim, é isso que a gente tem, então é aqui que a gente vai, né? E também essa linha de saber o que a mãe faz, né? Quando eu falo mãe, é mãe, pai, cuidador, avó, É, né? todo Só para mundo, não né? repetir. O que é o papel da mãe? O que é o papel da criança, né? O que é o papel do terapeuta, do médico, do fisioterapeuta, tal? Que tem uma linha, né? Assim, de tô cuidando muito, né? Tô fazendo além, e que é a criança, né? E até eu coloquei umas perguntas lá, falei agora há pouco nos stories, eu coloquei dar a própria medicação, fazer o próprio lanche, né? E várias mães falaram sobre a medicação, não, eu prefiro dar, eu prefiro monitorar, mas assim, em termos de fazer o próprio lanche, mais gente, não, tudo bem, ele já faz o próprio lanche, né? E responder por algumas coisas. Então, assim, a gente tem aquele cuidado, né? O que é controle, o que é cuidado, pra gente também, como mãe, fica meio, Com né? certeza, é. Mas eu acho que isso são pequenas autonomias, né? Uma coisa que eu gosto também de dar essa dica para as mães é que a gente tem mania de comparar um com o outro, né? Comparar uma criança com outro amiguinho ou com o irmão. Mas compara com ele mesmo, em diferentes tempos. Então, olha que legal, ano passado você não conseguia arrumar a cama. Agora você já consegue, você já tem 5 anos, ajuda a mamãe a esticar o lençol, pega o travesseiro, né? Ou vamos colocar a mesa. Então, olha como você evoluiu, né? No mesmo momento na terapia, né? Com você como fisioterapeuta. Olha quando você chegou aqui, você não conseguia andar, você estava mancando. Olha como você evoluiu, como você conseguiu fazer atividade física. Então, a motivação de uma maneira lúdica, inserindo a criança aí nas suas atividades diárias, né? Através de bolas, de brinquedos, né? Que eu sei que a fisioterapia é um brincar para a criança, né? Da mesma forma que sejam estimulando. E isso no nosso dia a dia. Ninguém vai falar, olha, a partir de hoje você fez 18 anos, você é responsável. Até porque aqui no Brasil você volta com 16 já, né? Então, Você já pode voltar com 16. Então, eu acho que é no dia a dia, na nossa família, a gente como mãe, como pai, que a gente vai inserindo essas pequenas responsabilidades, né? Então, por exemplo, uma criança aí no período escolar, né, com 8, 9 aninhos, já preparar a própria mochila, ver a matéria do dia seguinte, os livros, né? Aí, a partir do quarto, quinto ano, separar os livros, fazer as próprias tarefas, não ficar esperando a mamãe e o papai para fazer tarefa, só tirar as dúvidas no final do dia, quando voltar do trabalho. As crianças menores ali com 2, 3 aninhos, brincar, separar caixas de brinquedos, então tá aquela bagunça, né? Agora eu vou guardar, vamos fazer de uma maneira lúdica, guardar todos os brinquedos de cor azul e você de cor vermelha. E daí faz meio que uma competição e todo mundo ali tá guardando os brinquedos. E que quando viu já arrumou a sala,
e todo mundo brincou, e depois fazer o reforço positivo, né? É sempre importante de falar, olha que legal, a criança gosta de receber o elogio da mãe e do pai, né? Quem não gosta de ser admirado e de falar, olha, eu fiz uma tarefa e que legal, eu consegui, né? Então, eu acho que isso é super importante nesse sentido de você motivar. Da mesma forma, a gente, né? Fez um trabalho legal, você receber aí um elogio de um paciente seu, né? Não é uma coisa mais gostosa? É a mesma Nossa, coisa. uma delícia! Então, acho que são essas pequenas dicas no dia a dia de a gente inserindo de uma forma lúdica, no meio das atividades, das brincadeiras, para a criança se tornar um pouquinho responsável pelos atos e falar, olha, que legal, bacana, você foi responsável, você viu? E à medida que for crescendo, você até pode fazer tabelas, né, grades de horários. Então, por exemplo, tem que praticar atividade física. Né? Da mesma forma que tem aula de inglês segunda e quarta, faz uma tabelinha de horário. Segunda, quarta e sexta, os exercícios da fisioterapia, né? E as aulas que você vai fazer. Então, nesse sentido de você ir colocando uma rotina de uma maneira que a criança nem perceba, né? Que seja ali o horário dela, dentro da rotina dela de 24 horas. De fazer parte da rotina, né? Você falou sobre o elogio, eu lembrei de um menino que eu atendo, até eu posso falar que a mãe libera contar a história dele, assim, ela gosta até, né, que eu conte, até no dia da fisioterapia, é aquele menininho que fez o vídeo, fala, oi, eu sou o Rafael, no dia da fisioterapia, tá, ele é uma graça. E ele estava fazendo um exercício sentado na bola, com o pezinho na perna, assim, era um exercício bem difícil e tal, né? E ele estava meio desmotivado, não sei o quê, porque por mais que a gente tente, nem sempre a criança tá 100% motivada, né? E aí, assim, aqui na minha sala, esse biombo, os pais ficam ali atrás, eles não necessariamente estão vendo, mas acho que a mãe dele passou por aqui, viu e falou assim, Rafa, que demais, esse exercício é muito difícil de fazer. Eu lembro quando eu já fiz ele no Pilates, é muito difícil. Mas olha, aquilo foi tão legal para ele, porque ele fala, mãe, é difícil? É difícil? E aquilo assim, nossa, tipo, daí eu consegui, né? ele pegou um ânimo assim muito diferente, né? Assim que muito. Por mais que eu tô sempre elogiando e tal, né? A mãe ver e falar para ele, nossa, esse exercício é muito difícil, como que você conseguiu? Foi tão motivador para ele, sabe? Foi muito legal. Sim, mesmo. O elogio de uma mãe e de um pai tem um peso, assim, ou da professora, né? Ou até do próprio amigo que ele também admira, tem um peso muito importante para as crianças. Assim como a crítica, né? Assim, a crítica às também. Vezes, eu gosto de separar os pais aqui, por mais que eu não tenha uma sala de espera, justamente por isso, porque às vezes, assim, o pai exige demais, né? Tipo, para de brincar, faz isso direito. E às vezes não entende que aquela brincadeira tem um fundo, tem um objetivo, né? um fim, tem um objetivo, né? Ele quer aquela, não é só ficar, né? Ai, né? Assim, aquela coisa muito quadradinha. Não, a gente tem nossos objetivos e onde a gente quer chegar. Então, da mesma forma, de um jeito ou de outro, né? A gente percebe às vezes a criança que assim, se é o pai que traz, ela é uma criança. Se é a mãe que traz, ela é outra. Se é a avó que traz, ela é outra. Se é a babá que traz, ela é outra, né? E como que vai mudando, né, esse jeito. Com a mãe, eu aposto que elas são mais abusadas, assim, né? Eu, quando levo a minha filha na fono, ela faz o que quer. Com o pai, ela já é mais responsável. Tem mesmo. Não tá mais, já teve alta, assim, era um menino que vinha, nem era mais babá, mas era uma funcionária da casa e tudo, né? E ela vinha e ela queria proteger demais, assim, qualquer coisa. Ai, não faz isso com ele. Nossa, ele folgava. Qualquer coisa, ai, tá doendo muito, ele falava assim. Mas eu queria chegar nesse ponto também, que é importante também a gente ouvir as emoções, ensinar as crianças que elas precisam comunicar, né? Então, assim, tá doendo muito, ou a birra, ai, que chato, não quero fazer isso, ai, mãe, mas tem que fazer mesmo, né? Todo dia escovar os dentes, né? Tipo, tudo é uma comunicação, né, Dani? Tudo é a forma da comunicação, mas é importante a mãe ouvir, né, com uma voz atenta, ativa, explicar a importância daquilo que a gente está fazendo, né, que é o dia a dia inserido ali, e explicar o motivo também, acolher aquela dor, aquela emoção da criança, para ela saber que ela é ouvida,
né? Porque tudo aquilo que a gente fala e não ouvem fica acumulando dentro da gente, né? Se a gente não tem uma resposta. Isso também vai interferir lá na vida adulta e na inteligência emocional, de sermos adultos responsáveis ou não, né? De repente você pode se tornar aí um adulto, de repente até um chefe que você não vai ouvir as outras pessoas, né? Não vai aceitar críticas ou soluções. Então, eu acho que isso tudo se desenvolve na infância para ver como eu brinco, eu gosto muito dessa frase assim, que nós somos resultados das ações dos nossos pais. É meio pesado, né? Mas a gente vai ser parte das ações dos nossos filhos no futuro. Né? Muito. Então, assim, é pesado, mas é o que é, porque a criança é o meio em que ela convive. Com quem que ela convive? A mãe, o pai, né? As pessoas que estão ao redor, a escola, né? Quem a acolhe, quem ouve, até o simples fato, né, de ir para fono, de ir para fisioterapia, essas atividades extras. Né? Então, toda essa atenção que a criança recebe é muito importante. Isso também vai motivar ela a adesão ao tratamento, né? Sim, sem dúvida, adesão de tudo, né? Que eu quero chegar aí também. Eu só quero ler umas coisas aqui, olha, muita gente elogiando, falando boa noite, falando que você é a melhor de todas. Imagina. Aprendo na Outra foi falar prática, assim, gente. Por isso que o meu a perfil é Ana mãe dizendo, pediatra, porque eu é aprendi isso muito na mesmo. prática aqui com duas. É bem Estou para dizer difícil que essa é a mesmo. melhor live do ano, que o outro está sendo um parto para colocar as responsabilidades e tal. Vamos Não é falar um fácil. pouquinho então dessa questão assim. Você já falou um pouco, né, de como incluir, né, as crianças nas atividades de casa, ela entender que ela faz parte da casa, né, de tudo. Ah, eu gosto muito de um jeito da minha irmã fazer com a minha sobrinha, né, que tem 12 anos, mas ela tinha uns 8 ou 9 naquela fase da preguiça amarela, né, que a criança tem. E aí a minha irmã sempre, eu vi assim, minha irmã falando para ela assim, né, todo mundo suja, todo mundo limpa. E eu achava bem interessante assim essa forma, né, como ela sempre trazia, não, quando todo mundo suja, todo mundo limpa, de trazer essa participação É assim, até né, da de responsabilidade coletiva e social. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, né, Renata? A gente fala da gente ser responsável com a gente mesmo, mas a gente também está sendo responsável pelo outro, né? sim, Então, exatamente. O coletivo, né? Assim, sim, eu não dirijo só para mim, eu dirijo para mim e para quem está vindo na outra mão, né? Eu não uso o cinto de segurança só por mim, eu uso por mim e por quem está sentado aqui do meu lado também, né? Ah, se senta atrás no carro, não quero pôr o cinto. Não, você vai colocar, porque, né? Se sim. você pode ter um problema e eu também que estou aqui na frente posso ter, né? Não é uma questão só individual, né? É uma questão do todo, né? Coletiva. E sabe o que eu percebo também muito no consultório? Eu também atendo adolescentes aí com 10, 12, 15, 20 anos, e agora com a pandemia, né? Essa questão da falta da conexão, na verdade, presencial, do olho a olho, das pessoas ficando mais tempo em casa, muitas crianças aí com aulas online na internet, aquela questão de, tipo, o quarto da desarrumado a semana inteira, 24 horas, né? Ou seja, nem o própria cama, arrumar o próprio quarto. Pra que se eu vou dormir, né? Daqui a pouco eu tô vendo a aula É, deitada, entendeu? Então, até questões assim tão simples do dia a dia, a importância de você se desligar também e se conectar aí com as responsabilidades da casa. Então, a gente começa mesmo essa questão dentro da própria casa, né? sim. Então, E como teve isso aí teve um impacto, isso que você está dizendo assim, desse cuidado, né, com o seu ambiente, teve um impacto grande na atividade física, né? Há um dos questionários lá que eu aplico que fala de coisas pequenas, né? De coisinhas pequenininhas mesmo. Não é assim, praticar 1 hora de atividade física, né? 5 minutos para isso, 5 minutos para aquilo e tal. E eu percebi bastante assim aqui no consultório, não vi se tem alguma coisa escrita, né? Se alguém publicou alguma coisa a esse respeito. Estou falando de uma coisa que eu percebi assim que veio muito, né? Vieram várias coisas assim decorrentes a encurtamento da parte de trás do corpo, porque você fica daquele jeito sim, largado, né? E tem várias questões que aparecem por causa disso, as crianças que aumentaram muito de peso e tal. Mas uma coisa que eu achei muito assim que me pontuou muito. A criança que não levantou nem para ir tomar o café da manhã. E às vezes a mãe achando que está fazendo bem,
ia lá, levava aquilo Levava. para ela durante o computador, na frente do computador. Aí a distração que ela tem no intervalo da aula estava no computador, daí a mãe levava o almoço de novo. E aí, quer dizer, essa criança não teve o subir e descer uma escada, ou ir até a cozinha e voltar. Então, são pequenas Sim. coisas que o corpo parou, né, de se mexer e tal. Não, hipotrofia, né? Então, encurtamento, a hipotrofia, o sedentarismo, né? E isso É, acaba até causando dor, né? Uma das causas da dores do corpo também, né? Essa questão de você é. ficar ali, quando, né? A gente está tendo muitas questões agora com voltas às aulas presenciais, até essa questão de ruptura, né, Renata? De tendão, luxação, Muito, muito. né? No Falta de pé, condicionamento físico, tornozelo. Uhum. Umas não é? osteocondrites, né? Umas questões bem assim, tava muito parado, né? Aí tenta voltar de uma vez para aquilo que estava fazendo. E as atividades foram voltando, a criança quer se movimentar, né? Ele quer fazer e ter aquela memória de como era, né? E aí ficou. Tem umas coisas assim que eu acho que com certeza a gente vai ter algum estudo que vai lançar sobre isso aí, né? Que teve mais, né? Mas Não, com eu certeza, até super importante. eu tenho uma pergunta bem aqui, tem uma pergunta que é bem específica para a doutora Daniela. Eu vou pedir para ela te perguntar depois, que é sobre mamar, acho que é uma coisa mais da Ah, ela pode me pediatria. mandar um direct, se ela quiser, Isso, depois tá da live eu bom? respondo. Uhum. Tá? Se ela puder mandar direto para você, acho que dá para atender mais particularmente. A gente falou da casa, né, da cooperação, E a Ana do Karina, que é uma cuidado. colega nossa, falou que aconteceu na casa dela. Eu acho que ela levou o lanche para a filha durante a Ah, é? pandemia. Quem nunca, né, Karina? Eu não posso dizer que eu também levei. Não vou mentir que eu devo ter levado no Não, café mas da manhã. eu vejo, eu acho que assim, levar um lanche não é questão, é a questão da rotina, né? É, Virou rotina, né? E certeza. interessante que assim, o que eu pontuei com essa família não foi só uma, tá? Foram assim, aqui aconteceu com várias famílias. Então, assim, tendo em vista que eu faço uns 20 a 30 atendimentos semanais, né? Porque é um por hora, tal, não sei o quê. Eu teve um período assim que umas 6 crianças estavam no mesmo período acontecendo a mesma coisa. E é claro que assim, a gente como mãe em casa, nunca que você toma uma atitude achando que aquilo vai trazer um prejuízo, né? Claro que assim, você é pediatra, entende do universo da criança muito mais do que uma mãe que não é pediatra, mas você também é mãe, então você também Sim, comete com seus certeza. deslizes, né? Então, eu na fisioterapia, eu entendo muito mais do músculo esquelético de uma criança ou do adolescente do que a grande maioria das mães, mas não é por isso que eu sempre faço o certo e não é por isso que eu tenho voz na minha casa mais do que outra pessoa, né? Com Porque às vezes certeza. você saberia, né, o que fazer e como fazer, mas nem sempre a gente Não, a prática é bem difícil mesmo. A gente patina é na prática. muito. Uma questão que eu queria, tem duas questões ainda que eu queria trazer assim até com você. Uma vem antes, né? E aí e depois a outra, assim, que estava aqui no nosso cronograma. E se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, ó, a Ana Cris Petri falou É assim: minha ah, os irmã. Ela cappuccinos. escreveu Os cappuccinos, porque as minhas filhas tomam cappuccino. Daí agora Ai, o que 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 delícia. aconteceu? Eu ensinei a mais velha a fazer o próprio cappuccino dela, entendeu? Então ela não depende mais de mim. Isso foi uma autorresponsabilidade que eu dei para ela. Ensinei para ela como que Exatamente. ensinava, né? Micro-ondas, leite. Então eu ensinei para ela participar e ela fazer também. Ela ajuda inclusive a irmã também, que acho que É que isso é a gente, como importante. mãe, também fica com saudade de algumas coisas, né? Do tipo assim, Muito. nossa, eu não faço mais o leite, eu não faço mais o misto quente, eu não faço mais o isso, né? Sim, é, a mais nova também já sabe usar, fazer misto quente. Ela fala, mãe, eu mesma fiz o misto quente. Super elogiei, fiquei preocupada porque ela ligou a tomada e tal, mas fez super certinho. Elogiei, falei que teria que ser sob supervisão, porque ela só tinha 5 anos na época, ela ainda tem 5 anos, na verdade. Então, essas questões a gente também tem que ter aquela questão de dar autonomia, mas com supervisão. Que até você, eu Aham. acho que teve uma das perguntas que foi quando que a gente pode começar, né? A gente pode Foi, começar desde foi. cedo, com 2, 3 aninhos, mas de acordo com cada faixa etária, ali naquele limite que ele, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos, né? Questão de segurança, fazer a própria comida num fogão, por exemplo, não é Faca, o, né? não é o correto, né? Mexer com faca. Então, essas questões a gente tem que estar sempre sob supervisão e ver até onde que a criança vai.
você orientar, né? Sempre fazer regras claras e com informações bem precisas para que a criança entenda do jeito dela, de uma maneira lúdica também. E se Aham. errar, também tem essa questão, né? De quando erra, a importância de ela fazer errado e ver que errou. Porque a gente aprende Aham. com os erros também, né? O que a gente Sim. vê muito hoje, né? Às vezes a gente passando muito a mão, não deixando a criança errar, né? No home office, homeschool, pais fazendo tarefas junto com os filhos ou respondendo questões junto com os filhos, a criança não tem nem a chance de errar. Então é muito ruim isso. Como que ela vai se tornar uma adulto responsável se ela não tem a chance de aprender, fazer e errar? E ver que errou, né? Ela mesma fazer a autocrítica, né? Então, É, acho que isso que a gente vai estimulando aos pouquinhos aí no dia a dia. sabe que no começo da pandemia eu fiz uma live com uma educadora, uma pedagoga, né? E ela falou assim que uma mãe falou assim para ela: Nossa, mas minha filha não para quieta. Ela falou assim: Você acha que na escola ela parava quieta? Né? Porque a gente também tem aquela ideia, nossa, vai ser assim, igual do meu lado. Eu coloquei aqui só uma questão da autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu gosto bastante, principalmente já com os adolescentes, não com as crianças pequenas, né? Que eu sempre faço isso aqui, Dani, assim, um triângulo, e eu coloco que aqui seria a mãe, né, quem trouxe. Eu colocar aqui é você, e eu ponho essa estrelinha aqui em cima, dizendo que aqui sou eu, mas que eu não sou mágica, né? Que ele não vem aqui e, tipo, espera daqui que só desse momento que ele esteja aqui vai sair tudo, né? Então, eu falo assim, olha, 1 hora na semana é menos de 1% do que você tem na semana, né? Então, com os adolescentes, eu sempre faço um grupo de WhatsApp, quem vai ser, se vai ser a mãe ou o pai, e ele é adolescente, e ele precisa mandar o filme para mim do exercício que eu pedi para ele fazer, e todo dia que é para fazer, faz parte, isso faz parte do tratamento, eu coloco isso como parte do tratamento, né? Ou senão você vai ter que vir mais vezes aqui. Então, nem a mãe quer trazer mais vezes, né? E às vezes a criança até gostaria de vir mais vezes, mas assim, eu sempre coloco isso e põe embaixo como autorresponsabilidade. Mas eu faço esse triângulo depois que eu tracei os objetivos com eles, né? Então, para você chegar no seu objetivo, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes uma ordem qualquer, solta, sem ter um objetivo Não adianta. claro, não Uhum, adianta muito, né? Aí a com gente fica certeza. muito, Quando você fica tem um muito. objetivo, você tem uma motivação, né? É um estímulo para É, você chegar. Que nem você preparar uma viagem, ou agora, né? Foi festa de aniversário da mais velha, ela tinha um objetivo na festa, então tudo era, ai, por causa da festa, então vou, né, vou me comportar, porque tem um aniversário, que sabe seja aquelas. mesada, né? Nossa, se eu fizer tudo, isso, eu vou ganhar isso, aquilo, né? Assim, lá em casa, bastante tempo isso funcionou, assim, ai, cada louça da Mas você tarde é sabe que é uma. contraditório, né? Essa questão de você dar recompensas, porque tem É, a criança precisa entender que são que faz obrigações, né? obrigações, né? Estudar, por exemplo, né? Você não vai pagar ou dar uma recompensa, um brinquedo toda vez que ela estudar para uma prova, faz Porque você parte, tirou 8, 9, 10, né? Não, faz não parte é? da vida, Faz né? parte, né? Escovar os dentes, né? O dia a dia ali. Mas de repente uma coisa que saiu diferente, especial, né? Vai ter que fazer um exame de sangue, né? Então, de repente, ganhar um brinquedo diferente, que foi uma coisa mais difícil, que fez o desafio e ele Um conseguiu desafio, cumprir é. aquilo com, né? E que trouxe orgulho para ele como uma recompensa, é legal. Da mesma forma que a gente também gostaria, né, de ter um aumento, né, Renata? Não, Se a total. gente Quando tivesse funcionou era cumprindo assim, era todos. uma viagem, né? Tipo assim, esse meu dinheiro não vai dar. Eu falei, bom, se quiser engrossar o seu dinheiro, você tem outras formas de engrossar o seu dinheiro, né? Foi um, como que fala, um plus, né? Assim, a Isso. Conceição colocou aqui, meu neto de 7 anos essa semana falou, agora eu tenho que escovar o dente, amarrar o tênis e assistir aula. Estou exausto. Ai, ai, é muita coisa, né, para É ele muita coisa fazer. para criança, porque isso tem que ser inserido aos pouquinhos mesmo, né? E ela tem que perceber que aquilo ali é do dia a dia dela, acordar, colocar o próprio uniforme, né? Eu fiquei 10 dias sem funcionária agora e as minhas colocaram o uniforme sozinhas. Hoje ela voltou, ela já estava lá deitada esperando colocar o uniforme. Deu, não, você já sabe colocar, a menor, né? Falei, filha, agora você já sabe colocar o uniforme, tipo, não precisa depender de ninguém.
Então, assim, você mostra... Porque as crianças, né, se sentem exaustas porque elas não estão acostumadas. Então, tem que entrar numa rotina, né? Esses pequenas... as nossas funções do dia a dia, né? De estudar, escovar os dentes, colocar o uniforme, pentear, ajudar na casa, né? Então, isso tudo faz Como a parte. minha irmã fala, né? Todo mundo sujou, todo mundo limpa, né? Não é só Isso, uma, né? com certeza. Até agora trazendo um pouco para essa parte assim das crianças que dependem mais, né, de um tratamento, seja da físio, seja medicamentoso, seja de uma equipe multi, né? Essa questão, muitas vezes eles são expostos, né, assim, mais precocemente, são mais resilientes, muitas vezes, né, acaba se responsabilizando mais, entendendo, né, a condição, entre aspas, diferente, né, do corpo, por algum motivo, né, seja porque tem diabetes e tem que negar o docinho lá, seja porque tem uma limitação física visível, né, tem coisas que são visíveis, tem coisas que não são visíveis, né? Ou uma questão até que seja emocional, intelectual, né? A criança ter o autoconhecimento para poder saber se controlar, se portar, enfim, tem diversas coisas, né, que podem acontecer. Então, nessa questão, assim, a gente vê que às vezes tem umas crianças que elas acabam amadurecendo mais cedo, Precocemente. né? Sim. Né? A gente tem pacientes com doenças crônicas, que eu mesma, eu tenho essa comunicação empática com os pacientes, uma criança de 9, 10 anos tomando 10 medicamentos por Aham. dia, né? E tendo que fazer um tratamento aí multidisciplinar, passando em psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né? E em várias outras especialidades, às vezes com neuropediatra, além do reumatopediatra, né? Ou com o próprio pediatra, né? Pediatra. Então a gente sabe que são muito, assim, sai do normal de uma criança, né? Então ela acaba se tornando realmente, assim, essa questão da responsabilidade de uma maneira muito mais precoce. Então eu tento sempre falar, olha, eu esqueço de tomar meu remédio quando é de 12, né? Um antibiótico durante 10 dias. Muitas vezes eu esqueço. Como que você faz? E muitas confessam mesmo, ó, eu não consigo tomar, eu esqueço, eu falho 3 vezes por semana, né? A própria mãe fala. Muitas mães deixam também, até por ser doentes crônicos. No começo é comum elas darem na mão, na boca, né? Com um copinho de água ali, Aham. mas com 10, 11 anos, muitas vezes elas já deixam para o próprio filho, né? Com 12, 13 aninhos, pegar lá no armário e tomar, né? Até quando que isso acontece mesmo? Então a gente não sabe se às vezes a falha ali, o tratamento é por causa da falha da eficácia mesmo, ou porque não está tomando. Então, essa questão da adesão é muito importante. Então, eu acho que para tudo na vida, né? A gente tem que entender o porquê do diagnóstico, né? Quando a gente recebe uma doença crônica, a primeira coisa é perguntar, né? Será que é isso mesmo, né? Então, acho que é importante, né? Sempre perguntar, será que eu vejo uma segunda opinião? Eu acho que é importante você estar tranquilo com o diagnóstico, isso é fundamental, porque se você está confiante e tranquilo, confia na equipe que está te tratando, né, seja o médico, né, ou o fisioterapeuta, né, os especialistas ali, você vai conseguir seguir o tratamento de uma forma mais correta. Então, você vai Aham. conseguir também explicar para o seu filho da importância, ou a própria criança, quando for maiorzinha, também vai entendendo, né, porque tudo isso tem que fazer parte do dia a dia, com o objetivo final, que é a motivação, ficar bem, qualidade de vida, correr, brincar, poder viajar, ir para o parque, fazer o que ele não consegue fazer se ele estiver toda hora inflamado, com febre, tendo que fazer várias internações, né, todo mês, porque não está controlando a doença, né? Então, acho que isso, a comunicação, né, a forma de comunicar tem que ser clara e objetiva entre os dois. E dar oportunidade para os pais tirarem as dúvidas também quando precisam, né, Renata? Sim, ser claro, né? Ser acessível, ser humano, né? E Sim. assumir esse tipo de coisa, né? Esses dias lá no ambulatório eu vi uma médica conversando com outra sobre uma dose lá, uma coisa, dá isso aqui uma vez por semana ou dá esse aqui de todo dia? Aí ela pegou e falou assim, eu quando tomo uma vez por semana eu esqueço. Eu achei legal assim, né? Elas estavam conversando sobre alguma coisa e falou, não, pensar do lado do paciente, né? Assim, esses dias agora eu voltei numa nutricionista antiga que eu já tinha ido, assim, eu tô precisando reduzir peso e tal, não sei o quê, e eu tinha ido numa outra
que trouxe aquele mundo ideal, assim, que para mim é impossível, né? Tipo assim, jantar às 6 horas da tarde, né? É impossível, né? Sim. E eu fui na antiga minha lá, e assim, uma das coisas que eu tava elogiando ela para uma outra pessoa, assim, falou assim, gente, esses são os meus horários, né? O ideal é o ideal, agora vamos trabalhar dentro do real. Então, assim, como paciente, às vezes a gente experimenta umas coisas e precisa ter esse olhar, sem dúvida, né? Sempre, né, que vai propor um tratamento, que vai propor alguma coisa, né? E uma coisa que, dentro daquilo que você falou, às vezes na físio não é que não tem tanto, não tem isso, né? Mesmo que o paciente dependa da fisioterapia, mas às vezes quando é adolescente, tem uma fase que eu sempre falo para os pais, dar um tempo e esperar um degrauzinho na maturidade, né? Porque às vezes aquele degrauzinho que ele anda na maturidade vai fazer render quando ele voltar, né? Tem uma certa idade sempre que enche o saco e tal. Não é toda criança, né? Mas a grande maioria né? Se ele não tem, principalmente se ele não tem um objetivo, né? E há um mês atrás, mais ou menos, dois adolescentes retornaram, né? Desses que eu falei, olha, dá 6 meses para ele e volta. E a mãe, nas duas, né? Falou, como assim, 6 meses e volta, né? Eu falei, não, dá 6 meses e volta. E aí, realmente, esses adolescentes voltaram, aí deu umas 3, 4 sessões, as duas mães falaram para mim, nossa, você tinha razão, né? Olha como andou. Eu falei assim, porque ele viu a necessidade, né? E viu a diferença, né? E eu trabalho assim, de um público a outro, desde aquela da reumatologia incapacitante, assim, até um atleta, por exemplo, né? Ali. E é muito diferente a forma como adere, né? O objetivo, né? Assim, então, se você pega uma criança que já passou, não, se eu não fizer fisioterapia, eu corro risco disso, disso, daquilo. E o atleta também, ele fala, não, se eu não fizer, eu posso lesar de Lesar novo mais meu fácil. tornozelo. Mas às vezes, quando tá aqui no meio, se é uma questão simples postural, um quadril, um joelho e tal, a criança fica meio nessa, sem entender muito bem, né? E que é, né? E às vezes eu falo para a mãe assim, esse é o seu objetivo, não é o dele. Então, né? E ela falou assim, ai, mas eu queria tanto. Eu falei, você queria tanto, mas ele não queria tanto, né? Claro que é Isso, muito com diferente certeza. de uma insulina ou de uma dose de um remédio, de um biológico e tal. Não é disso que eu tô dizendo, né? Mas a gente está falando mais de uma coisa da qualidade de vida e tal. Mas tem isso também, né? Assim, e isso entra dentro da questão da autorresponsabilidade, da autonomia, né? Tá, você gostaria que o ombro dele fosse assim? Ele não. É. E eu acho que isso é importante até pra gente como empatia também, né? Quantas vezes você também já começou uma atividade, você fez aí por um tempo, né? 1, 2 anos de natação, depois você deu um tempo, né? E depois você volta, Exatamente. né? Então, às vezes é importante também dar esse tempo de você conhecer o seu próprio corpo, ouvir, né, o que ele fala. Isso também é importante. Isso faz parte do autoconhecimento e da autorresponsabilidade também, né? É. E um dessas crianças que voltaram, né? E é um menino, e aí ele tem 15 anos agora, e a primeira vez, né, quando a mãe trouxe, o motivo ele nem tinha percebido na vida dele que ele tinha aquela alteração lá. E a gente tratou, tal, eu falei assim, olha, agora espera quando ele entrar no próximo estirão, daí é hora da gente voltar ao tratamento, porque agora ele tá bem, mas essas, né, a biomecânica sempre dá uma volta um pouquinho, né, quando cresce. E aí ele mesmo percebeu, né? E ele mesmo falou, mãe, tá na hora de voltar na Tia Rê, porque olha, meu pé já tá assim de novo, não sei o que, não sei o que. Então, você vê que assim, eles vão adquirindo outras consciências, né? E aí tomam as decisões, né? E não adianta a gente, como mãe, às vezes ser muito ansioso, né? Assim. Uma última coisa até que eu queria te perguntar, Dani, assim, se alguém não tiver mais alguma pergunta, só vou perguntar mais isso, é que às vezes, né, um, um terapeuta, quando eu falo um terapeuta, é entre todas as outras terapias multiprofissionais, né? Ou até mesmo um médico, mas é mais com as terapias multiprofissionais, assim. Tenta inserir coisas na rotina que vai ser impossível para aquela família aderir, né? E aí a gente vê uma grande diferença muitas vezes de um profissional que tem os filhos, né, de um profissional que não tem filhos, né? Claro que vários que não têm esse olhar, mas na grande maioria das vezes é porque teve o filho, né?
que não tem como, né? Falar assim, o ideal para ele, nesse caso, é fazer equitação. Daí a equitação mais próxima da sua casa é 30 quilômetros, né? Sim. E às vezes a gente não. Eu acho que era interessante, assim, um recado desse para o profissional, né? Ele observar, perceber aquela família, o que é possível, desde a questão financeira, a questão emocional, né? Que impacto que aquilo vai trazer na rotina da família inteira, né? Com Quando certeza. você insere alguma coisa muito diferente, né? Da Certeza, é família. aquilo que a gente falou da comunicação, de você ouvir e entender cada família, né? Às vezes o que é bom para mim, por exemplo, fazer uma, né, hidroterapia, né? Ou orientar a fazer natação para aquela família que já tem o hábito, né, de esportes aquáticos, ou tem uma academia de natação na própria rua, é muito Uhum. mais fácil aderir do que você me pedir, por exemplo, para fazer pilates, né? Eu sei porque eu tenho alguns pacientes que a físio indica pilates, por dor Aham. lombar e tal, e que o pai já faz pilates, é muito mais Isso. fácil. Né? E a outra que falou, Dani, é impossível para mim, o horário de pilates é péssimo, né? Ou só tem mulheres idosas, velhas, naquele horário que eu consigo levar às 4 da tarde. E aí ela não quer E fazer. eu não vou conseguir fazer com que o meu filho adolescente faça com um senhor de 80 anos junto, por É, exemplo. Então, acho que é importante ouvir isso, né? A equitação pode ser ótima? Pode. Mas será que essa família vai conseguir, né, levar lá para passear e tem um local próximo, é acessível? Porque você pode fazer um primeiro 2 dias e depois não vai mais aderir. Né? Então, a importância da adesão ao tratamento e de ser uma coisa provavelmente que vai ser longa, né? Esse tratamento, e que você uhum. quer ver benefícios, né? Então, acho que toda a família tem que estar envolvida, né? Seja o pai, a mãe e a própria criança também. Perguntar se ela gosta, né? Às vezes eu indico, vamos fazer uma natação aí, né? Que evita o impacto. E eu não gosto de água. Tá ok, É. então vamos ver outra atividade. É importante a gente ouvir a criança também. Porque a criança é o nosso objetivo ali, é o nosso foco, tratamento, junto com toda a família, né? Isso é fundamental. Então, essa questão de a gente ter filhos, eu vou até ter exemplos práticos aqui de casa mesmo, né? Eu sou alta, vocês sabem, né? Eu tenho 1,86 m e quando eu estava grávida, como eu já dava curso de gestante, eu já sabia que a gente tinha que ter uma certa ergonomia, porque eu sabia que eu ia trocar várias fraldas por dia, né? De 8 a 9 fraldas. Então, eu não queria uma bancada, todas as bancadas eram muito pequenas, eu ia ter que estar toda hora baixando, ia morrer de dor na coluna. Então, eu já falei pro meu marido, eu quero uma bancada alta para eu poder trocar. Então, eu mesma, a gente confeccionou mesmo, né, com o marceneiro, uma bancada alta, porque eu não tivesse que, nós dois somos altos, para não tivesse que encurvar. Então, são pequenos detalhes, né, que faz diferença quando você tem filho ou não. Então, a mesma coisa, por exemplo, que eu sei que vocês, né, fisioterapeutas, nos orientam, né? Quando você for descer para pegar o seu filho, nunca faz aquilo, né? Você desça, né? Flexione os joelhos. Imagina, É. você amamentando e tendo que limpar outra criança que está pedindo para limpar no banheiro. Mamãe, fiz xixi, número 2. Você não vai lembrar de descer bonitinho, ergonomicamente, né? Você ferrou com a sua É. coluna. Né? É que Então, para chegar a machucar, assim, né, tem que aquilo são lá tem que coisas ser o práticas. hábito, né? Tem que ser todo dia fazendo assim, sem prestar atenção, né? Assim, a nossa coluna é forte, né? Não é uma vez que a gente faz, né, de forma não ergonômica que vai machucar, né? É que nessa fase, assim, do pós-parto, né? Assim, toda essa fase do É puerpério, tudo independente do fácil, parto, né? você dorme pouco, né? Tem outros hormônios envolvidos, então acaba sentindo, percebendo mais a dor e sentindo mais a dor do que necessariamente, né, foi. Mas realmente é uma fase que a mãe já perdeu bastante massa muscular, né, por causa da gestação, enfim, tem N coisas, né? Porque essa coisa da ergonomia, do baixar, é uma coisa que se discute muito hoje, né, entre os Que fisioterapeutas. interessante. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não é um ponto mais como que fala? Conflito. Não é um ponto mais de consenso, né? Hoje tem De alguns consenso, na fóruns verdade é um sobre. conflito, né? Isso, tem que sempre fazer assim, tem que sempre fazer assado, né? Tem um pessoal por aí. Eu sou da linha da ergonomia, eu sou conservadora, né? Eu só tô falando que existe uma outra linha. E assim, a gente está conversando há quase uma hora, eu falei que a gente ia conversar só meia. Pois é, Pois é. Eu quero muito que o papo é agradecer, viu, bom. Dani,
a sua participação, é sempre muito boa, muito obrigada mesmo, assim, com pontos bem Obrigada. interessantes. Por mais que eu tenha feito uma pauta, você enriqueceu essa pauta de uma forma incrível, assim, obrigada mesmo. Eu queria que você desse aí suas palavras finais, suas considerações para a gente encerrar. Ah, eu que agradeço. Eu acho que é super importante a gente sempre falar sobre isso, né? A gente sempre fica muito receoso. Hoje a gente vê que tem muita essa questão também da proteção, de a gente querer fazer tudo pelo filho, né? Eu vi que até comentaram que era professora e que tinha aquilo que a Vi, é gente verdade, comentou, eu fui né? para ler. Das tarefas Uhum. pelos os pais fazendo as tarefas dos filhos, não deixando o filho sofrer, não deixando o filho errar. E que é tão importante a gente errar na infância para a gente não sofrer lá na idade adulta, né? Em que a gente não vai estar ali junto com os pais. Então, essa questão da autorresponsabilidade, seja no dia a dia com pequenas coisas, ou seja dentro de um tratamento, ou dentro da própria escola, né? Para quem não tem filhos aí com doenças crônicas, mas a importância da autorresponsabilidade, até mesmo para quem faz uma aula de inglês ou nas atividades extracurriculares, né? Assim como a fisioterapia, a nutrição, o tratamento em si, Aham. de ser responsável por aquilo, porque aquilo vai fazer o bem para a criança, mas tem que ser sempre de uma forma lúdica, que a criança entenda, porque a criança não é um adulto, né? Então a gente não quer que ele se torne um adulto precocemente, né? Tem que ter a Porque a infância responsabilidade não dos volta, pais. né? É só uma vez. Com certeza. Então, sempre sob supervisão dos pais, dos professores, com a responsabilidade aí de todo mundo que cuida dessa criança junto, e sempre motivando, né? Elogiando aquela coisa da motivação positiva, que é importante isso para a autoestima da criança. Sim, é. E não, e também saber que assim, não é uma questão de você tem a recompensa ou não, né? É uma questão, eu, como repetindo a fala da Carol, minha irmã, né? Todo mundo sujou, todo mundo limpou. E que isso vai para tudo, né? Vai para tudo na vida, não é só o seu ambiente na casa, né? A Marina está aqui, parabéns por esse olhar tão carinhoso, para adesão do tratamento junto com cada família, vocês são incríveis. A Marina é minha prima, pedagoga, ela é incrível. Tem 5 filhos, Dani. Meu Deus! Boa A Ana sorte! Coração Parabéns para é ela! tudo Ela que adulto. tem que fazer a live aqui com a gente para dar as Tem, dicas né? dela Tentar convencer ela. de Ana dizendo, autorresponsabilidade. coração quentinho que estou no caminho certo. A Simone, incríveis, excelentes profissionais, vocês são parabéns, incrível, gente. Acho que foi legal. Eu queria Foi só falar sim. sobre a próxima semana, eu vou falar com o educador físico e a gente vai falar sobre os extremos da atividade física, desde o sedentarismo até o treino excessivo. Ele tem um método muito legal de inteligência motora e que é o Elton Nunes, então eu vou estar com ele na segunda que vem para a gente falar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser convidar, só queria aproveitar esse espaço. Olha, a Marina riu, né, Marina? Não ri não, que eu vou te chamar já já para falar aqui. Com certeza. Dani, muito obrigada, viu? E eu que E até agradeço. a próxima, que eu vou sempre te convidar aqui para Ah, falar. obrigada, Rê, é uma querida. E Aprendo pessoal, também. ó, vou desligar aqui ó, em 3, 2, 1, até mais.